Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e nesse vídeo faremos uma análise do Banco Santander, que é uma das maiores instituições financeiras do nosso país. Será que a empresa ainda vai pagar bons dividendos? Será que a empresa ainda tem um bom potencial de valorização? Para você ter essas respostas, é só ficar comigo até o final. Agora um recado para você que está chegando agora no canal. Já clica no botão vermelho de se inscrever e curte esse vídeo, porque assim você ajuda a fazer com que esse conteúdo consiga chegar para mais pessoas. O Banco Santander hoje é a terceira maior instituição financeira privada do nosso país, ficando atrás apenas do Banco Itaú, que ocupa a primeira posição, e do Banco Bradesco, que ocupa a segunda posição. E o Santander Brasil nada mais é do que uma subsidiária do Santander Global, que é um grupo econômico financeiro global que também tem um pedaço das suas operações aqui no Brasil e que inclusive controla o Santander Brasil. E o Banco Santander, assim como qualquer outro banco, qualquer outra instituição financeira, ganha dinheiro das formas mais comuns possíveis, como por exemplo através de crédito para pessoa física, crédito para empresas, crédito imobiliário, crédito para o agronegócio e também através de receitas vindas de prestação de serviços, como por exemplo a anuidade de um cartão de crédito ou também através de taxas de administração de fundos de investimento, fundos de previdência, fundos de renda fixa, fundos multimercado e também fundos de ações. E na prática existem três formas de você ser sócio hoje do Banco Santander aqui no Brasil. A primeira delas é investindo através da sua ação ON, a sua ação ordinária de código SANB3. A segunda forma é através da sua ação preferencial final 4, SANB4, e a terceira e melhor forma é através da sua Unit final 11, SANB11. Para quem não sabe, a ação Unit nada mais é do que um pacote de ações ON e PN, e no caso do Banco Santander, é uma ação ON mais uma ação PN. E por que essa é a melhor opção? Porque você vai ter muito mais liquidez. Se em algum momento você quiser vender as suas ações ou quiser investir um valor mais alto em um mesmo dia, você vai conseguir fazer isso através da ação 11, porque ela tem muito mais movimentação, tem muito mais gente comprando e vendendo esse papel. E para que você tenha noção da dimensão do Banco Santander no nosso país, vamos a alguns dados em relação à empresa. Ela tem hoje um total de 1,2 trilhões de reais em ativos. Eles têm uma carteira de crédito de 682 bilhões de reais e eles conseguiram ter um lucro líquido no primeiro trimestre de 2025 no Brasil de 3,8 bilhões de reais. O valor de mercado da empresa gira em torno de 100 bilhões de reais, e se a gente pega dados recentes, inclusive passa dos 110 bilhões. A empresa hoje tem 2.105 lojas e pontos de atendimento espalhados em todo o Brasil. Eles têm hoje também 55 mil colaboradores e contam com 70 milhões de clientes. Então o Santander definitivamente é uma empresa gigantesca no nosso país. Olhando agora para a representatividade da operação brasileira dentro do Grupo Santander como um todo, nós temos que no primeiro trimestre de 2025, o Banco Santander, como eu mencionei aqui no Brasil, teve um lucro de 3,8 bilhões de reais. O Santander Global teve um lucro de 3,4 bilhões de euros, que em reais fica por volta de 21,4 bilhões. Sendo assim, o Santander Brasil tem uma representatividade de 18% nas operações globais, o que mostra que o Brasil é um país muito grande para a empresa. E assim como outras grandes instituições financeiras, o Banco Santander vem tentando se adaptar à nova moda de digitalização, com a chegada do Nubank, também do Banco Inter, C6 Bank, enfim, outros bancos digitais. As empresas mais tradicionais, como Santander, Itaú, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa, tiveram que, de certa forma, se adaptar, oferecer soluções para que o cliente não precise mais ir, por exemplo, numa agência para resolver algum tipo de problema. E a gente consegue metrificar isso através de um dado fornecido pela própria empresa, pelo próprio Banco Santander, onde nós temos aqui o percentual de funcionalidades disponíveis digitalmente. No primeiro trimestre de 2023, 77% das funcionalidades estavam disponíveis para serem resolvidas no computador ou no celular. No primeiro trimestre de 2024, esse valor cresceu para 82% e em 2025 nós vemos novamente um crescimento, atingindo 85%. Então, mesmo que a empresa ainda esteja muito atrás dos principais bancos digitais, ela vem conseguindo se adaptar de uma forma rápida. E para finalizar essa análise geral do Banco Santander, vamos olhar agora para a carteira de crédito do banco, onde nós temos, como eu já mencionei também, 682 bilhões de reais, sendo que 39% é para pessoas físicas, 36% para grandes empresas, 12% para pequenas e médias empresas e 12% para o financiamento ao consumo. Olhando agora para a concentração da sua carteira de crédito, nós temos que as 100 principais empresas e pessoas
que pegam empréstimos do Santander representam 24% da sua carteira, e se a gente descer para as 10 maiores concentrações, nós temos um peso de 9%. Então, mesmo que uma grande empresa não pague a sua dívida com o Banco Santander, ainda assim a empresa tem uma boa diversificação na sua carteira. E agora que você já entendeu como funciona o modelo de negócios da empresa, chegou o momento da gente avaliar os dividendos. Afinal de contas, o Santander é uma empresa muito conhecida por conta de ter uma alta distribuição. Além disso, vamos olhar também com qual frequência a empresa consegue pagar dividendos e vamos começar com o primeiro dado. Para isso, a gente vai fazer uma avaliação de 3 diferentes indicadores. O primeiro deles é o Dividend Yield, que mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo preço da ação, o Payout, que mede a relação entre os dividendos pagos pela empresa pelo lucro líquido da empresa, sempre pegando em anos fechados, e por fim, nós temos o crescimento dos dividendos pagos pela empresa para a gente conseguir verificar se essa receita, se essa renda que você vai ter ao ser sócio da empresa conseguiu aumentar ou não ao longo dos anos. E vamos começar essa avaliação a partir do histórico dos últimos 10 anos do Dividend Yield da empresa. Nós temos que, na média, ela atingiu um valor de 5,9%, o valor atual do Dividend Yield é de 5,3%, sendo assim 10,2% abaixo da sua média. E olhando de forma gráfica, a gente consegue ver claramente que a empresa conseguiu ter uma boa consistência. Em apenas um dos anos, que foi em 2016, que ela pagou um Dividend Yield muito pequeno, 3,2%, mas no restante dos anos, ela sempre conseguiu passar do valor dos 4% ao ano, que é um bom sinal, até porque um dos fatores muito importantes de ser avaliado em uma empresa pagadora de dividendos é justamente a consistência do seu Dividend Yield. O próximo indicador, como eu mencionei, é o Payout, que tem uma média de 60% nos últimos 10 anos, e a gente consegue perceber que em nenhum dos anos a empresa ficou abaixo dos 40%, que aconteceu o mais próximo disso em 2024, onde ela distribuiu 41,7% do seu lucro, mas no restante ela sempre conseguiu ficar muito próximo dessa média dos 60%. Um outro dado muito positivo é que também em nenhum momento ela pagou um payout muito alto, então em nenhum momento ela distribuiu 100% do seu lucro, 120%, 150%, o que mostra que a empresa não está a fim de fazer nenhuma loucura. E o último dado é justamente o crescimento dos dividendos pagos pela empresa, onde nós temos que no ano de 2015 ela pagou 3,99 bilhões de reais e em 2024 ela pagou 5,62 bilhões de reais. Então, mesmo que ela tenha aumentado essa distribuição, ainda assim foi um crescimento muito, muito pequeno, como você pode estar vendo, em média, 3,9% ao ano. Então, pegando esse prazo em específico, onde a inflação passou com certeza de 3,9% ao ano, esse é um sinal negativo. Então, considerando os 3 indicadores que eu te apresentei, o dividend yield da empresa muito bom, muito consistente, o payout também muito consistente, mas ela acaba pecando no crescimento dessa distribuição. Falando agora da frequência, a gente pode estar observando que no ano de 2023 e 2024, ela realizou a distribuição tanto do juros sobre o capital próprio quanto dos dividendos da seguinte forma. No mês de janeiro, ela sempre anuncia juros sobre o capital próprio, no mês de abril também e também no mês de julho. Já no mês de outubro, mês 10, ela anuncia tanto os juros sobre o capital próprio, tanto a distribuição de dividendos. Então a gente pode considerar que para os anos futuros ela tende a permanecer com essa mesma frequência. Anuncia em janeiro, abril, julho e também outubro. E agora que você entendeu como a empresa funciona e viu o seu histórico de dividendos e também a sua frequência, vamos aos pontos fortes da empresa. O primeiro deles é que é uma empresa muito grande. A marca Santander ainda é muito grande ao redor de todo o Brasil, o que traz, querendo ou não, uma vantagem competitiva. Uma pessoa que ainda não tem, por exemplo, conta em um banco, pode com certeza criar conta no Santander, porque já conhece a empresa. Segundo ponto é que quando a gente olhou para a média do dividend yield e do payout, a gente conseguiu perceber uma boa consistência, então é algo muito importante pensando em uma empresa boa pagadora de dividendos. E por fim, é uma empresa que tem muitos e muitos clientes muito fiéis. Então ela tem hoje 70 milhões de clientes e com certeza muitos desses clientes são pessoas que criaram contas há 10 anos, 20 anos, 30 anos e permanecem gerando receita para a empresa. Por outro lado, existem evidentemente alguns riscos. O primeiro deles é a sua concorrência com os grandes bancos digitais e também com os bancos tradicionais, Nubank, Banco Inter, Banco Itaú e Banco Bradesco. Segundo risco é em relação ao crescimento lento da empresa, como você pode estar vendo. No ano de 2015, por exemplo, a companhia atingiu um lucro líquido por volta dos 9 bilhões de reais ao ano e em 2024 fechou com um lucro na casa dos 13, 14 bilhões de reais ao ano. Se a gente pegar o crescimento médio anual,
ficou abaixo inclusive da inflação, o que é um sinal bastante negativo e preocupante em relação à empresa. E o terceiro ponto, que também está relacionado aos seus resultados, é a alta volatilidade do seu lucro líquido. Então, colocando novamente o gráfico na tela, em alguns momentos ela consegue crescer bastante, depois ela apresenta grandes quedas no seu lucro, o que traz uma grande inconsistência para a empresa e, consequentemente, uma alta volatilidade para a sua ação. Dito isso, quando que vai fazer sentido você ser sócio do Banco Santander? Se você está querendo uma empresa grande, uma empresa sólida, uma empresa que paga bons dividendos, uma empresa que tem uma boa consistência na sua distribuição, e se você também acredita que a empresa pode se rearranjar, que a empresa pode conseguir crescer novamente nos próximos anos, vai fazer muito sentido ser sócio do Santander. Agora, se você está buscando uma empresa inovadora, se você está buscando uma empresa que já vem conseguindo apresentar um bom crescimento no seu histórico, não vai fazer sentido comprar Santander. E para ter uma maior clareza se vale ou não a pena ser sócio do Banco Santander, vamos verificar se ela se encaixa bem dentro de uma das estratégias que eu apresento para os meus alunos, que consiste em selecionar empresas boas pagadoras de dividendos e também que tenham um baixo risco. Essa estratégia entre 2013 a 2024 rendeu 19,9% ao ano, contra o Ibovespa, que rendeu apenas 7,3% ao ano, e a renda fixa 9,1% ao ano. E dentro dos critérios dessa estratégia, o Banco Santander fica apenas na posição 47. Isso porque ela não conseguiu ter um dividendo tão alto historicamente, então mesmo que ela tenha consistência, ainda assim ela fica muito abaixo de outras companhias que conseguem ter uma média de 7, 8, até mesmo 10% ao ano, e também é uma ação bastante arriscada considerando a volatilidade, muito por conta da volatilidade também do seu lucro líquido. E se você quer também investir o seu dinheiro através de uma estratégia clara para selecionar ações para sua carteira de maneira totalmente objetiva, eu tenho um curso de investimentos onde você aprende a fazer isso na prática. Dessa forma, você vai investir o seu dinheiro com muito mais segurança e vai ter também um maior potencial de retorno pensando a longo prazo. Para você ter acesso a mais informações, é só escanear o QR Code e entrar no site, ou clicar no primeiro link presente na descrição. Então, nesse vídeo você conseguiu conhecer melhor sobre o Banco Santander, verificar o seu histórico de dividendos, os seus riscos, os seus pontos fortes e quando vai fazer sentido ser sócio da empresa. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para que sempre que sair um vídeo novo por aqui você seja informado. Eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado onde eu faço uma análise do Banco Itaú, que sim é a maior instituição financeira privada do nosso país, então é só você clicar na capa que você será redirecionado a esse vídeo. Um grande abraço e até a próxima!